Olá, estamos aqui diante da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, da cidade do Cerro, em Minas Gerais, para conversar, para contar um pouco a história do primeiro vigário encomendado, Antônio de Mendanha Sotomayor, nascido no final do século XVII e que viveu grande parte da sua vida à procura de esmeraldas e também à procura da salvação das almas. Documentos encontrados a respeito da vida de Antônio de Mendanha Sotomayor mostram que ele era natural do Rio de Janeiro. Ele teria nascido no final do século XVII e falecido em 1740. Se nós pegarmos um pouco da história dele, vamos perceber que ele pertencia à elite carioca do século XVII. Essa elite carioca não morava, ainda não habitava, principalmente na chamada zona urbana carioca, mas vivia nas fazendas, nos engenhos. Muitos dos filhos desses fazendeiros saíram para a região das Minas Gerais à procura de esmeraldas, pedras preciosas, turmalina, por exemplo, e também do ouro. A grande fixação do padre Antônio de Mendanha Sotomayor era com as esmeraldas. Ele era apaixonado com as esmeraldas e durante muito tempo da sua vida procurou, pesquisou e correu atrás dessas pedras verdes. Antônio de Mendanha Sotomayor casou-se em 1683 com Maria da Fonseca Coutinho, moradora do Rio de Janeiro, falecida em 1706. Ela era filha do capitão Belchior da Fonseca Doria, nascido em Santo Amaro de Ipitinga, na Bahia, e falecida em 1681 no Rio de Janeiro, em sua fazenda do Mendanha. O casal teve 8 filhos. João, no requerimento sem data, posteriormente a 1706, o padre Antônio de Mendanha Sotomayor solicitou ao rei Dom Pedro II a mercê do foro de fidalgo para si e o ofício de provedor e guarda-mor da saúde para seu filho mais velho, em remuneração aos serviços prestados. Esse documento se encontra no Arquivo Histórico Tramarino de Lisboa. Depois tiveram o filho Inácio, depois o filho João da Fonseca Coutinho e, por fim, outro de nome não identificado, batizado em 1697. Isabel Maria de Mendanha foi batizada em 1699 e Francisco da Fonseca Coutinho, batizado em 1704. O padre Antônio de Mendanha Sotomayor não se tornou sacerdote da Igreja Católica antes do falecimento da sua esposa. Isso era proibido pelo direito canônico. O direito canônico permitia, sim, que homens viúvos, enviuvados, pudessem receber as ordens sacerdotais. O primeiro padre, o primeiro vigário encomendado da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, era um homem nascido no Rio de Janeiro, ligado à descoberta de esmeraldas, à procura do ouro, era um padre minerador, mas a sua primeira profissão não tinha nada a ver com as pedras preciosas. Ele era considerado pelos documentos da época um licenciado. O que era um licenciado no século XVIII? O licenciado era aquele que tinha autorização das autoridades locais para advogar, para abrir testamentos, para recorrer de sentenças em relação aos seus clientes e aí por diante. Ele era licenciado e, como licenciado, ele será chamado nos documentos da paróquia serrana. Por isso que se diz que era o padre licenciado Antônio de Mendanha Sotomayor. Um fato curioso relacionado ao padre Mendanha é que no Rio de Janeiro as famílias que lidavam com fazendas e engenhos eram famílias muito relacionadas com os chamados cristãos novos de Portugal. É isso mesmo. Nós acreditamos que a família Sotomayor fosse uma família de cristãos novos. E mais que isso, essa família de cristãos novos, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, recebiam a proteção de poderosos que também eram cristãos novos que tinham vindo para o Brasil no século XVII. É assim, por exemplo, que nós podemos dizer
que tinham grande poder no Rio de Janeiro, edificaram grandes fazendas, grandes engenhos e muitos de seus filhos puderam receber cargos importantes naquele período. Inclusive, depois da morte da sua esposa, o licenciado se torna um padre e se torna então o primeiro padre encomendado da paróquia serrana. O padre Antônio de Mendanha Sotomayor trouxe para as minas do Cerro do Frio, para a região das Lavras serranas, o seu filho mais velho e pleiteou cargos públicos e pleiteou privilégios no chamado Sistema das Mercês, que era quando alguém que tinha um sangue bom, que era um homem bom, poderia então recorrer à coroa portuguesa para conseguir algum privilégio. Normalmente os privilégios eram cargos públicos. Nós temos que lembrar que a função de padre no século XVIII e no século XIX era uma função remunerada pela coroa portuguesa. Os padres eram funcionários pagos com dinheiro público. Normalmente recebiam cerca de 200 mil réis por ano. A paróquia serrana era uma paróquia também que estava em franco desenvolvimento. E era muito importante uma forma de cobrança que vai ser muito usada no século XVIII, que eram as chamadas conhecências. O que era uma conhecência? Na Semana Santa, por exemplo, era obrigado, chamado de desobriga, a desobriga da Páscoa. Todo católico era obrigado a confessar-se para receber comunhão no domingo. Só que para isso os padres recebiam dinheiro, porque os padres cobravam pela confissão, cobravam pela comunhão em forma de conhecências. Com isso, além dos 200 mil réis anuais, eles aumentavam seus rendimentos. Como a paróquia serrana foi crescendo de uma maneira enorme em torno da matriz de Nossa Senhora da Conceição, chegando ao Arraial do Tijuco, Milho Verde, São Gonçalo, no outro extremo Rio Vermelho, no outro extremo Guanhães. Nós temos aqui uma matriz cujo pároco, cujo vigário se torna extremamente bem remunerado. E todo esse recurso que vai chegar nas mãos do padre vai também ocasionar, vai permitir que ele se torne um dos homens mais importantes, mais opulentados das Minas Serranas do século XVIII. Você deve estar se perguntando se Mendanha, atual distrito da cidade de Diamantina, tem a ver com o padre que foi o primeiro padre vigário encomendado da paróquia serrana. Sim, é ele mesmo. Ele tinha uma fazenda. Normalmente as fazendas começavam depois da apuração das lavras de ouro, ou do caso esmeraldas ou outras pedras preciosas, e ali ele se estabeleceu. Vejam que a circulação desses padres pelo território mineiro era muito comum. Era proibida a circulação de padres de ordens. Então padres beneditinos, franciscanos, carmelitas, dominicanos, eles eram proibidos, eles foram expulsos das minas. Para regular a administração do lugar, a coroa portuguesa insistia que a Diocese do Rio de Janeiro deveria sim colocar padres que fossem formados nos seminários católicos e não pelas ordens religiosas. Por fim, é importante lembrar que essa matriz não é a matriz onde trabalhou, onde exerceu seu ofício de sacerdote católico o padre Antônio de Mendanha Sotomayor. Ele foi pároco na primeira matriz, coberta ainda de capim. Muito mais simples, muito menor do que essa que está aqui, que é a terceira matriz.